Boa noite a todos. Eu sou a doutora Regina, sou oftalmologista e sou especialista em algumas áreas mais relacionadas ao segmento anterior do olho, que é a parte de córnea, de catarata e de cirurgia refrativa. Eu fiz essas especializações, essa minha parte de oftalmologia lá na Unicamp. E aí eu trabalho aqui em Maringá e também trabalho em Cianorte, tá? Então, quando a Mari, o pessoal da Liga, né, que eu tenho mais contato com a Mari e com o Valdemar, quando eles me convidaram para fazer essa aula para a Liga, a gente começou a pensar, eles me perguntaram sobre uns temas, a gente sempre vê os temas de catarata, de glaucoma, de retina, de doenças, né? Mas, ao meu ver, a gente esquece a principal parte, que é a prevenção. Na medicina, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda não preza muito pela prevenção. A gente já busca os tratamentos e tudo mais, né? Mas a prevenção talvez seja a parte mais importante que a medicina ainda precisa evoluir, tá? Então, é por isso que eu falei para eles, vamos fazer uma aula sobre prevenção à cegueira, tá? Então, por que é tão importante a visão? A gente que tem essa bênção de poder enxergar, a gente sabe por que é tão importante a visão, né? O nosso mundo, ele foi construído, ele é construído através da capacidade de ver. A visão, para mim, né, no meu ponto de vista, é o sentido mais dominante. É através dele que a gente conquista quase tudo na vida, cada passo de nossas vidas, né? Então, o recém-nascido, por exemplo, a gente sabe que ele depende daquela visão, mesmo inicial, uma visão mais borrada, mas para ele começar a reconhecer seus familiares. A criança, para já dominar o equilíbrio, aprender a andar, aprender a se comunicar. O estudante, a ler, a escrever, né? Os jovens, os adultos para poderem trabalhar, manter a sua independência. Então, tudo isso a gente depende da visão. Então, eu vou começar principalmente por fatos importantes em relação à cegueira, né? Existe hoje no mundo 7,8 bilhões de pessoas, certo? Dentre essa população, 2,2 bilhões, gente, tem alguma deficiência visual ou cegueira, tá? Então, a gente vê ali em torno de 30%, né, da população mundial. 90% desses 2,2 bilhões vivem em países pobres. Isso a gente também já sabe, infelizmente, essa realidade, né? E agora, o mais impressionante, ao meu ver, dos 2,2 bilhões de causas de deficiência visual e cegueira, 80% dessas causas são evitáveis ou curáveis, tá? Então, hoje a gente tem algumas soluções para isso e todas elas são custo-efetivas, valem a pena, mas elas ainda não são realizadas em grande escala, principalmente em países mais pobres, tá? Então, vamos definir o que é cegueira, o que é baixa visão. Para a gente definir isso na parte da oftalmologia, a gente usa algumas escalas para a gente avaliar o quanto a pessoa enxerga, né? As principais escalas são a acuidade visual, que é o quanto uma pessoa vai enxergar um determinado objeto a uma certa distância, que depois eu vou explicar. E a outra escala que a gente usa muito é o campo de visão, é o quanto essa pessoa tem de amplitude de visão, tá? Então, começando com a acuidade visual. Hoje, a principal forma de avaliar a acuidade visual é ainda através da tabela de Snellen. Essa tabela, gente, foi feita por um médico oftalmologista holandês que chama Herman Snellen, em 1862, e até hoje é a escala mais utilizada, tá? Então, como que funciona essa acuidade visual? A gente coloca o paciente a uma distância mais ou menos de 6 metros, a gente fica a uma distância de 6 metros do paciente e a gente coloca essa placa. Hoje em dia a gente tem outras formas mais modernas, com televisão, né? Mas antigamente era só mesmo uma tabela, uma folha, né? Então a gente coloca 6 metros de distância, a gente tampa o olho esquerdo do paciente, a gente vê o quanto ele enxerga com o olho direito, depois tampa o olho direito e avalia quanto ele enxerga com o olho esquerdo. Tá? Então, aqui nessas tabelas, vocês conseguem ver que existem alguns números. Aqui nessa linha embaixo está escrito 20/20, aqui em cima 20/25, 20/30, vai subindo até chegar a 20/100, 20/200, algumas tabelas chegam até 20/40, tá? 20/400, desculpa. Então, para quem acompanha a gente ali na residência, ou para quem já acompanha algum serviço, já está familiarizado, já sabe o que corresponde a esses números? Então, tem os numeradores e os denominadores, né? Então, por exemplo, aqui, 20 e 100. Uma pessoa
que enxerga 20/100, ela está enxergando a 20 pés, tá? Isso aqui é em pés, porque naquela época eles faziam em pés a metragem. A pessoa enxerga 20 pés, o que uma pessoa, gente, com uma visão normal, enxergaria a 100 pés. Então, isso significa o 20/100. Uma pessoa, por exemplo, que enxerga 20/20 é uma pessoa que a gente considera com uma visão normal, tá? Outra escala que é importante para a avaliação da visão do paciente é o campo visual, como eu falei. Então, aqui, nesse desenho amarelinho, vocês conseguem ver o campo de visão do olho direito, com essa linha avermelhada, vindo de 60 graus até 95 graus, um campo de visão normal. E o olho esquerdo, você vê aqui nessa linha azul, um campo de visão normal do olho esquerdo, que seria um paciente com uma visão normal, tá? Uma amplitude normal, né? Sendo que a gente tem o ponto cego, né? Que todos que já estudaram anatomia já ouviram falar. A gente tem esse ponto cego que fica a 15 graus. E por que a gente tem esse ponto cego? Porque ele corresponde à área do nervo óptico, que no nervo óptico a gente não tem os fotorreceptores. Então, nessa região a gente não tem essa visão, tá? Aqui é uma campimetria, é um outro exame muito utilizado, principalmente para diagnóstico de glaucoma, que é a doença que a gente perde o campo de visão. É só para vocês verem um exemplo de campimetria. Aqui, ó, essa manchinha aqui seria o ponto cego, tá? Então, diante disso, da cuidade do campo de visão, a gente tem a classificação, de acordo com o CID, se uma pessoa tem uma visão normal ou se uma pessoa é cega ou parcialmente cega. Então, aqui a gente consegue ver. Uma visão normal, eles classificam de uma visão de 1,5 até 0,8. Aí você vem aqui na tabela, aí você vai ver uma visão de 1,5 até 0,8 corresponderia a uma visão até 20/25. E assim vai indo, vai subindo até... Como eu falei, quanto maior o denominador, pior é a visão do paciente. Então, você tem pacientes com perda de visão leve, com baixa visão, com perda de visão grave, perda profunda, uma cegueira parcial ou quase total. Quer dizer o quê, gente? Aqui, uma visão de percepção de luz é um paciente que a gente acende a luz, ele enxerga que a luz está acesa, veio um clarão para ele, a gente apaga a luz, ele enxerga que a luz está apagada. Isso seria uma visão PL, que a gente chama, percepção de luz. Existe também a visão MM, que é movimento de mãos. São pacientes considerados com perda quase total da visão. E quando já é cego, quando já não tem mais a visão, a gente chama de sem percepção luminosa, que a gente fala de SPL. Então, essa seria a classificação, tá? Então, gente, diante de tudo isso, a gente viu pessoas que enxergam bem, perda parcial e perda total. Então, qual é o impacto da cegueira, primeiro, nos adultos? A gente sabe, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que o Brasil ele tem mais de 28 milhões de idosos hoje. Mas a gente sabe que essa projeção vai aumentar cada vez mais, porque a gente tem um aumento da expectativa de vida. E sabendo que as pessoas vão ficando mais velhas, vão aumentar as doenças crônicas degenerativas. Então, a gente vai ter mais casos de cegueira, de perda visual, se a gente não tiver um planejamento, tá? E a gente sabe que com isso a gente vai comprometer a produtividade dessas pessoas, porque muitos com 60 anos ainda estão em idade produtiva, são pessoas que trabalham, sustentam suas famílias, né? E tem um impacto econômico muito grande no país, tá? Então, aqui é uma tabela rápida para a gente ver o índice de envelhecimento. Em 1940, a gente tinha aqui uma base do gráfico muito amplo, né? Tinha muito nascimento e poucos idosos. Em 1980, essa base já começou a se estreitar. Em 2018, mais. E aqui a previsão de 2060, gente. Aqui, ó, essa faixa de 50 a 80 anos, ela é maior do que o número de nascimentos. Por isso, a importância da prevenção, tá? Principalmente da cegueira. E qual o impacto nas crianças? Para mim, essa é a parte mais importante, porque até hoje, infelizmente, eu atendo muitos jovens que hoje, com a idade de vocês, né, 17, 18 anos, não têm uma visão boa por falta de acompanhamento oftalmológico, né? Mesmo hoje. Então, é importante a gente saber que para a criança ter um desenvolvimento adequado da visão, ela precisa ter o estímulo na retina, nas vias ópticas, até uma certa idade, em torno dos 6 anos. Depois disso, gente, não adianta mais fazer tratamento, cirurgia. Ela não vai desenvolver essa comunicação com as vias ópticas e não vai ter uma boa visão,
tá? E com isso a gente tem um impacto muito grande no desenvolvimento escolar dessas crianças. No mundo, existem 1,4 milhões de crianças cegas e, infelizmente, como sabemos, nos países mais pobres, essa prevalência é maior, tá? Então, aqui, gente, é assim, ó, se vocês entrarem no site da Organização Mundial da Saúde, vocês vão ver várias campanhas, vários artigos sobre a cegueira, os projetos, tá? Mas existe ali os 10 fatos que eles colocam como os principais no mundo sobre a cegueira. Eu peguei esses 10 principais e fiz questão de colocar aqui para vocês, tá? Então, existem 285 milhões de pessoas cegas, de pessoas com deficiência visual no mundo em 2010, tá? Dessas 285 milhões, 39 milhões em 2010 eram realmente cegos. Então, em 2004, eles estimavam que chegando em 2010, esse número seria maior. Então, isso é legal, porque significa que a gente já com essas campanhas novas, que depois eu vou falar quais são as principais, a gente já está conseguindo vencer e conseguindo ajudar a prevenir a cegueira, né? Número 2, 120 milhões de deficiências visuais são devido a erros de refrações não corrigidos. Gente, pensa, o que é isso? 120 milhões de pessoas têm deficiência visual no mundo simplesmente porque não têm acesso a um óculos, tá? Dificuldade para longe, dificuldade para perto. Tem pessoas, gente, que tem uma dificuldade, uma miopia é um importante, a pessoa não consegue fazer nada, ela é incapaz de trabalhar, de estudar, tá? Então, uma simples correção com óculos, tem as lentes de contato, tem as cirurgias refrativas, mas isso é para uma realidade melhor. Para uma realidade de um país pobre, um simples óculos já resolveria 120 milhões de deficiências visuais, tá? 90% dessas pessoas vivem em países de baixa e média renda. Para a gente aqui, a gente vê os pacientes que não têm condições, consultam pelo SUS. Aqui em Maringá, por exemplo, a fila de cirurgia de catarata é zerada, tá? Mas em países pobres, gente, eles não sabem nem o que quer dizer. Uma professora não sabe nem considerar que um aluno não está indo bem porque ele tem um grau no olho que não está sendo corrigido, tá? Então, a educação preventiva é muito precária, certo? 82% de todas as pessoas cegas são idosos, isso vai aumentar ainda mais com o envelhecimento, né? E a principal causa ainda é a catarata, tá? Nessa faixa etária. E a catarata é uma condição muito fácil de ser curada, as cirurgias são muito modernas, rápidas e tem um custo-benefício muito bom para o Estado, tá? 28% dessas pessoas, que vivem com essa deficiência visual, elas são produtivas, aquilo que eu falei. Elas precisam da capacidade de ver para ter emprego, para sustentar suas famílias e poder prover, né? Tá? As doenças da retina são as principais causas de deficiência visual em países mais ricos, isso porque muitas vezes também são países que aumentam a obesidade, aumentam também o envelhecimento, né, e com isso a chance do diabetes, mas a obesidade vem crescendo muito e o diabetes com isso também. Existem outros fatores de risco envolvidos também em países de alta e média renda, tá? Por isso que é importante também uma campanha de tratamento e diagnóstico precoce, tá? Até para esses países desenvolvidos. Então, 80% da deficiência visual e da cegueira em adultos são evitáveis ou tratáveis, aquilo que eu já falei, isso é muito importante, 80% são curáveis e tratáveis, é algo que tem que ficar ali, ó, tatuado na nossa cabeça para a gente entender o quanto a gente pode fazer, tá? Então, isso é importante também, a gente ter acesso a serviços de oftalmologia eficiente, que muitas vezes os pacientes têm acesso a algum serviço que faz a parte, vou fazer um óculos e tal, mas não tem acesso a um médico eficiente que sabe diagnosticar realmente e prevenir uma doença mais grave, tá? Então, eles fazem várias assembleias, a Organização Mundial de Saúde e outras ONGs, né? E em 1999, eles fizeram uma campanha ali para que em 2019 eles tivessem uma redução global de 25% dessas deficiências, tá? Vai sair o relatório novo da OMS agora em 2020, a gente não tem ainda o relatório novo, o último foi em 2010, tá? Então, como eu já falei, 1,4 milhões de crianças cegas no mundo. Dessas causas, depois eu vou falar um pouco mais sobre as principais, mas as principais são catarata, retinopatia da prematuridade, deficiência por vitamina A, principalmente em países mais pobres, né? E metade, gente, de toda essa cegueira dessas crianças poderia ser evitada ou tratada. É muita gente, né?
E o fator 10 deles, da OMS, é que a OMS presta apoio e assistência. Eles realmente têm muitos trabalhos, tá, para prevenir a cegueira. Eles focam muitas vezes em algumas doenças principais, como catarata, glaucoma, retinopatia diabética e erros de refração, tá? Mas eles têm bastante trabalhos com o apoio de muitas ONGs. Então, existe esse, para mim, os principais meios, né, que eu vejo, os relatórios e tal, que eu gosto de acompanhar é a OMS e a Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, que é esse IAPB. Eu acho muito legal o site do IAPB, eles têm vários atlas, vários mapas. Então, esse IAPB, eles fazem uns relatórios a cada 5 anos, mais ou menos, e eles dividem por causas de cegueira, gênero, né, masculino, feminino, idade, regiões, a gravidade, é muito legal. Então, vocês podem entrar aqui nesse site, e conforme vocês vão passando, assim, o mouse, vocês podem clicar e ver cada região, é bem legal, tá? O último relatório da OMS foi em 2010, como eu já falei, e eles viram que existiam 285 milhões de deficientes visuais. Agora, em 2020, vai sair o novo relatório, tá? Então, aqui, em relação ao mundo todo, a principal causa de baixa de visão, né, é o erro refracional, é a falta do óculos, tá? 42%, gente. Um par de óculos, tá? Resolveria isso. E a outra causa é a catarata. E tem as outras diversas causas, mas essas são as duas principais no mundo, tá? No Brasil, então, a gente segue praticamente igual, ó. A catarata aqui seria essa porcentagem grande, aqui seria também o erro refracional, a retinopatia diabética, o glaucoma e várias outras milhares de doenças que tem na oftalmologia, tá, gente? Não é à toa que muitas vezes a gente tem que fazer mais 6 anos só de oftalmo, igual meu marido, né, que fez a parte de retina, vai até o R6, né, porque só de retina são 2 atlas enormes, são muitas doenças, tá? Então, vou falar primeiro da catarata, né? Uma das principais causas de cegueira no mundo. São 18 milhões de cegos por catarata no mundo, principalmente em países pobres. Existe uma taxa que a gente chama de TCC, que é taxa de cirurgia de catarata, né? Que a gente consegue avaliar o número de cirurgias por milhão de habitantes por ano. Então, em um dos planos da OMS, que chama Plano Nacional de Visão 2020, que vai sair agora os resultados em 2020, eles tinham como meta aumentar essa taxa. Cada país tinha a sua função, tinha os seus propósitos, tá? Então, a gente tem como prioridade, em relação à catarata, aumentar essa TCC, certo? Na Índia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Um dos países mais populosos. Uma pessoa, gente, que opera a catarata, aumenta a sua produtividade anual em 1.500% a mais do que o valor que o governo gastou com ela para operar a catarata, para vocês verem como é o impacto, né, de uma pessoa que não enxerga até na economia do país, tá? Quais são as causas da catarata? É multifatorial, o principal é o envelhecimento, né? Com a idade a gente vai começando a desenvolver a catarata, pode ser devido a lesões, traumas no olho, diabetes, o raio ultravioleta seria principalmente o UVB, tabagismo e algumas doenças genéticas. E o tratamento hoje é só o cirúrgico realmente, tá? Então, aqui uns exemplos de catarata. Então, essa senhora aqui, por exemplo, ó, esse olho, ela tem uma catarata total. A visão dessa senhora, por exemplo, vai ser ou só percepção de luz ou movimento de mãos, tá, gente? Para vocês terem uma ideia de como atrapalha, tá? Aqui também, mais um exemplo de catarata bem madura. E essa paciente nova, vocês veem, um olho não tem catarata, o outro olho com uma catarata importante. Pode ser por um trauma, por uma doença, por uma infecção, tá? Que causou essa catarata. Então, aqui, ó, gente, aqui é o cristalino, né? Nossa lente, né? Que temos ali dentro dos olhos, transparente, quando a gente ainda não desenvolveu a catarata, e aqui já a lente com a catarata, tá? Então, a outra causa principal são os erros refracionais não corrigidos. Quais são esses erros, né? Que a gente conhece: a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia, que é a dificuldade para a leitura depois de uma certa idade, né? Com envelhecimento. Depois eu vou falar um pouco de cada. Então, essa é a principal causa de baixa de visão, que seria possivelmente resolvido facilmente, né? São 153 milhões de pessoas no mundo. Em criança, gente, quando a gente não corrige até uma certa idade, essa criança ela pode desenvolver uma baixa de visão para sempre. Tem crianças que têm anisometropia. O que é isso? Um olho tem mais grau do que o outro. Então, os pais não percebem que essa criança tem dificuldade, porque como um olho ela não tem grau, ela faz tudo, ela enxerga, ela dança, ela corre, ela estuda, e os pais não percebem.
quando a criança cresce, vira um adulto e vai fazer o teste do Detran, que tampa um olho que ela vai saber que não enxerga. Por isso que é importante o acompanhamento precoce, tá? E quando a gente não trata até uma certa idade, a pessoa vira amblíope, que é um olho, mesmo com a anatomia perfeita, não tem a visão porque não desenvolveu aquilo que eu falei da comunicação com as vias ópticas, tá? Isso prejudica demais a qualidade de vida de adultos e crianças, né? O rendimento escolar das crianças e o impacto econômico, como eu já falei, tá? Então, aqui, gente, ó, aqui é a anatomia de um olho que não tem tipo de erro refracional. Então, a imagem, a luz bate, entra na córnea, passa pelo cristalino e ela vai se formar bem na região da retina, tá? Aqui é o exemplo de um olho hipermétrope. Um olho hipermétrope é um olho mais curto, o diâmetro aqui, ó, antero-posterior, né, é mais encurtado. Então, a imagem, ela vem, entra e ela vai se formar após a retina, tá? Aqui é um olho míope. Eu falo para meus pacientes, é como se fosse um olhinho igual uma bola de futebol americano, um olhinho mais esticado, tá? Então, o diâmetro anteroposterior é mais comprido. Então, vocês conseguem ver que a imagem está se formando antes da retina, tá? E aqui é um olho com astigmatismo. O grau do astigmatismo não se dá pela anatomia do globo ocular, ele se dá pela distorção, pela anatomia da córnea, tá? Pela curvatura da córnea. Então, uma córnea que é mais encurvada para lá ou para cá, ela vai formar uma imagem dispersa, né? São vários pontos diferentes na retina e com isso a pessoa tem uma visão embaçada. Então, aqui, gente, ó, uma visão normal, uma visão de hipermétrope. O hipermétrope enxerga muito bem para longe, mas tem mais dificuldade para perto. Aqui uma visão, quem tem astigmatismo, é uma visão borrada, tanto longe quanto perto. E o míope, que enxerga muito bem para perto e enxerga embaçado para longe, tá? Já o glaucoma, que é uma outra doença, que é muito importante também, que causa muita cegueira. O glaucoma, muitas vezes a gente pensa assim, tem muita gente que fala glaucoma é pressão alta no olho, né? Uma forma meio corriqueira de se falar. Não é, existe o glaucoma mesmo com a pressão normal do olho, tá, gente? Então é errado. O glaucoma, o que que é? É uma degeneração progressiva e assintomática do nervo óptico, tá? Essa degeneração, ele vai causar uma mudança na estrutura do olho, do nervo, na anatomia e na função dele, causando um déficit funcional, tá? Eu botei a sintomática bem grande porque é super importante isso. As doenças, muitas vezes, na oftalmologia, são assintomáticas, tá? Então, o paciente, ele não vai perceber só quando já está num estado avançado, se ele não fizer um acompanhamento. 4,5 milhões de pessoas cegas no mundo devido ao glaucoma. Os dois principais tipos são o primário de ângulo aberto, que é mais um início mais lento, mais insidioso, e o de ângulo fechado, que é menos comum e ele tende a ser mais agudo, tá? Os fatores de risco para o glaucoma são idade mais avançada, pessoas que têm a pressão do olho mais alta, PIO é pressão intraocular, tá? História familiar positiva e alguns grupos étnicos, né? Tem alguns tipos de glaucoma que são mais comuns em algumas etnias e outras em outras etnias, tá? Isso vocês vão falar mais para frente nas aulas de glaucoma. Então, se a gente fizer um tratamento apropriado, gente, a gente consegue manter a visão desses pacientes, estabilizar a progressão da doença. Se a gente não fizer isso, eles vão ter uma progressão e, com isso, restrição do campo de visão e uma cegueira irreversível. A gente hoje consegue tratar com medicamentos, temos várias classes de medicamentos que funcionam, tá? Mas são de uso contínuo. Muitas vezes eles têm um alto custo, então para países pobres é muito difícil. A adesão é muito difícil, porque o paciente tem que ter um bom entendimento dos horários, da necessidade dele pingar aquele colírio, tá? E o mais importante, os pacientes têm que ter acesso a um bom oftalmologista que saiba diagnosticar e que tenha os equipamentos para isso. Então, são muitas necessidades, né? E algumas vezes a gente precisa de cirurgia para tratar o glaucoma, tá? Então, aqui, gente, ó, anatomia de um nervo óptico, certo? Com uma escavação normal. Aqui já com uma escavação aumentando. Isso é o quê? Isso é a degeneração do nervo, a perda progressiva, tá? E muitas vezes a gente pega todo o nervinho, essa degeneração acaba com todas as fibras do nervo, tá? E aqui seria a visão desse paciente. Nós que temos a visão normal, não temos glaucoma, nossa visão é assim. O glaucoma vai avançando, a gente vai perdendo o campo de visão, vai perdendo o campo até que fica um tubo de visão. E muitas vezes sem visão, tá? Acaba toda a visão e causa cegueira irreversível.
Outra causa muito importante da cegueira, principalmente nos países mais desenvolvidos, né, e vem aumentando também aqui no nosso país, é a degeneração macular relacionada à idade. É a terceira causa de doença, terceira causa principal que causa a cegueira por doença, né? Primeiro a catarata, o glaucoma e depois vem essa DMRI, tá? Então, essa DMRI são lesões degenerativas na região macular, que é a parte central e principal da retina. São vários fatores de risco, mas o principal é o envelhecimento. Tem vários outros fatores, tá? Existem dois tipos de DMRI, a DMRI seca, que é mais inicial, e a exudativa, que é mais avançada, mas isso deixa para os retinólogos depois explicarem bem certinho para vocês, tá? Esse é o campo de visão de um paciente com DMRI. É muito difícil essa doença, gente, porque a pessoa perde o campo de visão central. De repente, do nada, ela começa a ver que não está vendo direito, acha que a bordinha da xícara está quebrada, está torta a imagem. Quando vai ver, começa o borrão, tá? São pessoas que precisam de um suporte psicológico, porque não é fácil. E existem hoje alguns recursos especiais para ajudar na leitura, para ajudar em casa, no trabalho, tá? Hoje a gente tem bastante suporte também. Outra causa importante é a retinopatia diabética, principalmente agora com o aumento da obesidade, né, dessa alimentação que todos os países vêm tendo, né, os países, principalmente os que estão em crescimento e os países de primeiro mundo. Então, a retinopatia diabética, vocês também vão ter aulas sobre isso, né, mas são alterações na vasculatura da retina, né, são alterações vasculares, tá? Nos estágios iniciais, ocorrem umas oclusões, algumas dilatações, e ela vai progredindo, vai se tornando proliferativa. O que é isso? Vão crescendo vasos sanguíneos ali onde não deviam, tá? Pode acontecer também o edema macular, que causa uma perda significativa da visão. E em 2002, cerca de 5% dos cegos no mundo eram devido à retinopatia diabética, e isso vai aumentar porque a diabetes, o número de diabético vem aumentando, infelizmente, né? Então, os fatores de risco por uma retinopatia diabética: tempo de diabetes, o nível de glicemia, hemoglobina glicada, né, gente, tá? Então, você vê, não precisa ser um oftalmologista, não precisa estar ali na oftalmologia, um clínico, né? Uma pessoa que está ali no PSF, no posto, ele pode ajudar e salvar os olhos, tá? E vários outros fatores são importantes também para a piora dessa parte da retinopatia diabética. E a cegueira infantil, que também é uma das principais causas de cegueira no mundo. Uma criança, a gente fica cega a cada minuto. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, existem grupos de doenças principais, né, que causam essa cegueira, esse comprometimento visual grave. Como eu falei mais tarde, não tem como melhorar a visão, infelizmente. As principais regiões, gente, de cegueira infantil são os locais mais pobres da África e da Ásia. 3/4 desses 1,4 milhões de crianças cegas estão nessas regiões, tá? Então, é muito complicado. E isso tudo depende muito de atendimento primário, de atenção à saúde, né? De contato com o oftalmologista, que nesses locais eles não têm nem médico clínico geral, né? Então, 40% dessas causas de cegueira em crianças são evitáveis, tá, gente? Das causas, né, a gente tem a catarata, que é uma das principais, que podem acontecer, que são as cataratas congênitas, né, por algumas doenças gestacionais, como a rubéola. Isso pode acometer os olhos dessas crianças e causar a ambliopia, como eu expliquei, o estrabismo. O glaucoma congênito também é uma das causas, a retinopatia da prematuridade. Ceratites, gente. Ceratites são infecções, né, na região dos olhos que podem causar a cegueira. Uma das principais em países pobres, principalmente é o sarampo. Falta de óculos, falta de vitamina A, algumas alterações congênitas, hereditárias, a toxoplasmose, que vai ter, né, a semana da toxo, e o câncer, né, que é o retinoblastoma, tá? Então, aqui alguns exemplos, gente. Aqui é uma criança com a córnea toda opaca, machucada, por alguma ceratite, alguma infecção grave que ele teve, deixando essas cicatrizes importantes. É uma criança considerada cega, não tem quase visão. Uma percepção de luz ou talvez um movimento de mãos. Aqui é uma criança com estrabismo, que se não tratada até 6, 5 anos de idade, ela não vai desenvolver a visão deste olho, somente do olho que não tem o estrabismo, o desvio, né? Aqui é uma criança, gente, com glaucoma congênito, tá? E aqui é uma criança com catarata congênita. Tá?
O tracoma é uma das causas também de deficiência visual e cegueira. Já vem diminuindo muito o número de cegueira por tracoma, aqui no Brasil também. Ela é uma doença infecto-contagiosa, é transmitida principalmente pessoa por pessoa e também por moscas, contato direto ou indireto, né? A clamídia trachomatis, que é o causador dessa infecção, essa bactéria gram-positiva, e das causas infecciosas é a principal causadora de cegueira no mundo, principalmente em países pobres, porque está relacionado ao precário saneamento básico, falta de água potável, o simples fato, gente, da pessoa não ter uma água potável para se lavar, tá? E o que é esse tracoma? É uma inflamação, um acometimento das pálpebras superiores, de forma repetida, e com isso, os cílios, eles começam a se voltar para dentro dos olhos, para a região da córnea, lesionando a córnea e causando uma cicatriz, tá? Aqui é um mapa desse tracoma no Brasil, tá? E aqui é o tracoma. Então, aqui vocês verem, ó, a triquíase, né? A triquíase é isso, os cílios voltados para dentro, esfregando ali naquela córnea, né? Machucando e causando essa cicatriz permanente na córnea, tá? Então, gente, diante de tudo isso que eu falei, de tantas doenças, tantas pessoas que um simples óculos pode ajudar, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que saber que a gente tem que ter prevenção, tem que ter planejamento, tem que identificar as necessidades. Se você nem vai ser oftalmologista, vai ser um pediatra, um clínico, um endócrino, você tem que fazer a sua parte. Se você nem médico e está aqui assistindo, você tem o conhecimento, você tem que informar as pessoas, você tem que passar o conhecimento, né? E com isso, gente, nós que somos da área da saúde, nós temos que ver essas necessidades, ver como que a gente pode analisar, coletar isso, decidir quais mudanças a gente tem que fazer no nosso ambiente, na nossa cidade, avaliar os resultados dessas mudanças e, em cima desses resultados, a gente vai atuar para a gente ver onde precisa melhorar, o que precisa fazer, tá? Muitas vezes é difícil. Já tem eu, o Alessander também, meu marido, a gente, desde quando eu voltei para cá de Campinas, a gente tenta fazer muitas coisas, mas é difícil. Muitas vezes a gente depende de muita coisa, né? De política, infelizmente, tá? Então, gente, a gente precisa saber que a prevenção à cegueira, ela é multidisciplinar. Não depende só do oftalmologista. Começa ali com o médico da família, começa ali com a professora vendo e vendo que a criança não está indo bem. Começa a gente também com um pediatra que sabe encaminhar um paciente, que sabe que uma criança tem que ter um acompanhamento desde quando nasce, com 6 meses de idade, que é quando a retina se forma, com 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Tudo depende da ajuda de todo mundo. Sozinho a gente não faz nada, né? Não depende só do oftalmologista, depende dessa educação da população, né? A gente tem que estimular as pessoas a cuidarem dos olhos, tá? De campanhas, iniciativas públicas e privadas também, a gente pode fazer muita coisa, tá? E a gente com isso consegue aumentar as cirurgias e consegue aumentar o número de pessoas que têm acesso a essas informações. E a gente precisa também que as pessoas tenham acesso a bons oftalmologistas que saibam avaliar e cuidar. Por isso que é importante uma boa formação, né? Tá? Então, eu vou falar aqui sobre alguns principais projetos, gente. OMS, ONGs, eles têm vários projetos, né? Tem vários. Se vocês entrarem no site do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, vocês vão verem vários planos e projetos muito legais, tá? Então, eu botei aqui esse Vision 2020, é aquele que eu falei, que é o que a gente está esperando hoje, o novo resultado que eles vão trazer para a gente agora, nesse ano de 2020, para a gente ver como foi esse projeto, tá? De eliminar a cegueira e tentar não duplicar, porque a previsão era que essa cegueira iria duplicar de 1999 até 2020. Então, vamos ver agora, daqui um tempo, vai sair esse resultado, tá? Então, esses planos, né, essas ações, eles visam controlar doenças, desenvolver recursos humanos, aumentar a infraestrutura, o acesso à tecnologia, principalmente em países mais pobres. Então, vocês entrem no site do OMS, do CBO, de ONGs, desse instituto que eu falei, dessa Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, tá? Aqui, gente, é um vídeo muito legal sobre um médico. Eu vou botar aqui o áudio pelo meu celular, porque aqui vocês não vão conseguir ver. Um médico da Inglaterra, um oftalmologista, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem.
There are 39 million people in the world who are blind. 80% of them are living in low-income countries such as Kenya, and the absolute majority do not need to be blind. They are blind from diseases that are either completely curable or preventable. Knowing this, with my young family, we moved to Kenya. We secured equipment, funds, vehicles. We trained a team. We set up 100 clinics throughout the Great Rift Valley to try and understand the single question: why are people going blind, and what can we do? The challenges were great. When we got to where we were going, we set up our high-tech equipment. Power was rarely available. We'd have to run our equipment from petrol power generators. And then something occurred to me: there has to be an easier way, because it's the patients who are the most in need of access to eye care who are the least likely to get it. More people in Kenya and in sub-Saharan Africa have access to a mobile phone than they do clean running water. So we said, could we harness the power of mobile technology to deliver eye care in a new way? And so we developed Peak, a smartphone that enables community healthcare workers and empowers them to deliver eye care everywhere. We set about replacing traditional hospital equipment, which is bulky, expensive and fragile, with smartphone apps and hardware that make it possible to test anyone in any language and of any age. Here we have a demonstration of a 3-month-old having their vision accurately tested using an app and an eye tracker. We've got many trials going on in the community and in schools, and through the lessons that we've learned in the field, we've realized it's extremely important to share the data in non-medical jargon so that people understand what we're examining and what that means to them. So here, for example, we use our SightSim application once your vision has been measured to show carers and teachers what the visual world is like for that person, so they can empathize with them and help them. Once we've discovered somebody has low vision, the next big challenge is to work out why. And to be able to do that, we need to have access to the inside eye. Traditionally, this requires expensive equipment to examine an area called the retina. The retina is the single part of the eye that has huge amounts of information about the body and its health. We've developed 3D printed, low-cost hardware that comes in at less than $5 to produce, which can then be clipped onto a smartphone and makes it possible to get views of the back of the eye of a very high quality. And the beauty is anybody can do it. In our trials on over 2,500 people, the smartphone with the add-on clip is comparable to a camera that is hugely more expensive and hugely more difficult to transport. When we first moved to Kenya, we went with $150,000 of equipment, a team of 15 people, and that was needed to deliver healthcare. Now, all that's needed is a single person on a bike with a smartphone, and it costs just $500. The issue of power supply. Então, gente, depois vocês podem terminar de ver o vídeo, tá? É muito legal. Então, vocês veem assim, né? Eles tentaram, gastaram, levaram todos os aparelhos e tal, mas depois eles viram que uma simples ideia ajudou muito mais, né? Outro trabalho que eu venho mostrar aqui, que eu tenho muito orgulho, é o que mais assim me deixa feliz, que é esse prêmio Antônio Champalinot de Visão 2019, que é o maior prêmio do mundo da área de visão, tá? É uma instituição portuguesa, lá de Portugal, eles dão esse prêmio, tá? E reconhecendo ações em prol da prevenção e combate à cegueira. Então, é a primeira vez, agora em 2019, foi a primeira vez que alguma instituição da América Latina conquistou esse prêmio. E eu fiquei muito feliz que foi a minha instituição, que foi a Unicamp, junto com mais 2 instituições, que é o Instituto da Visão e a Fundação Altino Ventura. Então, essas três instituições ganharam 1 milhão de euros para poderem ampliar e melhorar ainda mais essas ações em prol da prevenção à cegueira, e vão dividir esse dinheiro entre os 3, né? A Unicamp, há décadas, gente, vem ajudando os necessitados. A gente atende pacientes de todos os estados do país, né? E lá a gente tem uma qualidade muito alta, até telemedicina.
Lá também tem muitas campanhas, muitos vão para a Amazônia, né, para operar catarata e tal. É muito legal, tá? Então, a Unicamp foi um serviço que fez uma revolução, que foi o primeiro no atendimento sul-americano desde os anos 80, no projeto de zona livre de cirurgias de catarata. Então, esse prêmio, ele foi dado para essas instituições não é por um único ou simples projeto, é por esses anos todos de cirurgias de catarata, de consultas, né? Lá a gente atende mais de 1.000 pessoas por dia, dentre todas as especialidades, são centenas de cirurgias por semana, dentre todas as especialidades. Então, é uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque eu participei disso, né? Tá? Então, esse aqui foi lá, onde meus professores receberam o prêmio lá em Portugal, tá? Então, gente, diante de tudo isso que eu falei, a gente sabe que a gente pode salvar a visão de milhões de pessoas no mundo e com isso a gente vai mudar a vida dessas pessoas, tá? Como eu falei, você não precisa ser oftalmologista, aonde você estiver, em qual área você estiver, em qual profissão, tá? Com uma simples informação também ajuda, tá? Muitas vezes eu me pegava e falava, meu Deus, mas o que a gente vai fazer para a gente ajudar tantas pessoas, mas é tanta gente e tal. Mas depois eu parei e pensei, não sei se todos aqui, né, são cristãos, mas quem sabe que tem uma parte da Bíblia ali que Jesus para um cego e ele cura uma única pessoa. Ele não separa uma multidão de uma vez, ele vai e cura todo mundo. Não, é uma única pessoa. Então, hoje eu penso assim, ó, hoje uma pessoa que eu posso ajudar, eu já estou ajudando. A gente não precisa de projetos maravilhosos e mirabolantes. A gente pode começar hoje ajudando, orientando alguém que precise, né? A gente pode hoje, gente, ajudar um por um, uma pessoa por vez, tá? Então, sempre a gente tem que pensar que amar não é olhar um para o outro, ver. A gente ama quando a gente olha junto na mesma direção. Então, todos nós, profissionais da saúde, vamos sempre olhar para a pessoa, para o bem da pessoa, para ajudar aquela pessoa, o que quer que seja, né? Não só em relação à visão, mas olhar para aquela pessoa como um ser humano, como um todo, tá? Não é porque eu sou oftalmo que eu só vou olhar para os olhos, não. Eu vejo a parte de exame físico, exames médicos, exames de sangue, e é assim que a gente tem que ser, olhar para a pessoa de uma forma integral, tá? Da parte psicológica também. Tá bom, gente? Então é isso.